A polícia investiga a morte de um idoso de 81 anos durante um assalto em Queimados, na Baixada Fluminense. O criminoso teria se passado por entregador para conseguir entrar na casa da família. Vamos ao vivo com o Jackson Silva, que tem os detalhes desta história triste. Jackson Silva, se passando por entregador, ele conseguiu entrar na casa do idoso, que acaba morrendo durante esse assalto. É essa mesma história? Muito bom dia, meu amigo. Oi, Fabiano. Bom dia, meu amigo. Bom dia a todos. História muito triste, né, amigo? É o seguinte, ontem pela manhã, seu Valmir saiu para ir à drogaria comprar medicamentos. E o filho dele também estava na residência e saiu também. Olha só a história, um resumo para você entender. Logo depois veio o suposto entregador. Chegou aqui, ó, tocou a campainha. Quem estava aqui? A esposa do seu Valmir, sozinha em casa. Quando ela atendeu esse suspeito, esse bandido, ele se abaixou com a bolsa para pegar alguma coisa e pegou uma arma e invadiu a residência. Minutos depois, seu Valmir chegou, encontrou o bandido dentro da casa, desmaiou e infelizmente não resistiu. Tem um pouquinho mais de detalhes sobre isso, Fabiano Martinez. Mas tem imagem dele aí, a gente vai continuar em cima dele porque vai ser identificado e preso. Vamos ao vivo com o Jackson Silva, que está lá em Queimados e tem todos os detalhes desta história triste, trágica aí pra gente. Jackson, bom dia novamente. Oi, Fabiano, bom dia pra você, bom dia a todos. Quero explicar pra vocês um pouquinho. Olha só, a casa do idoso fica ali, ó. Mostra Pedro Mota, por gentileza. O seu Valmir, ele saiu da residência, foi à drogaria comprar um medicamento. Nesse momento ficou apenas a esposa dele, Dona Maria, na residência, na casa. Veio então o bandido, aí falou que era um entregador. Foi quando ela abriu o portão, ele invadiu a residência. Mais detalhes sobre isso, estou aqui com a Dona Solange, que é a cunhada dessa vítima, vai explicar mais detalhes como esse bandido fez. Meus sentimentos para a senhora, tá? Assim que o bandido invadiu a residência, qual foi o cenário que a senhora ouviu falar sobre isso? Bem, a minha cunhada falou para mim... A Dona Maria, né? A Maria, minha cunhada, falou para mim que chamou no portão, ela foi atender. Quando ela chegou no portão, ela abriu o portão, aí ele se identificou do aplicativo, né? Entregador do aplicativo. Aí ela abriu o portão, aí ele abaixou com uma bolsa que ele estava na mão. Ela pensou que ele ia pegar o pacote para entregar a ela, só que ele tirou uma arma e já foi botando ela para dentro. E como é que foi lá dentro? Aí quando chegou lá dentro, ele levou ela para dentro de casa. Aí foram direto pro quarto dela. Aí ela pediu para ele, por favor, não faz nada comigo, porque eu estava internada, tem pouco tempo que eu saí do hospital, que eu tive um infarto. Aí ele, não vou fazer nada com a senhora não, a senhora senta aí e fica quietinha. Ela ficou nervosa, sentada. O esposo dela, meu cunhado, ele tinha ido à farmácia fazer o pedido do remédio dela. Quando ele voltou, ele achou estranho, o portão estava encostado, né? Porque o portão eles trancam por dentro, cada um tem sua chave. Aí ele achou estranho, ele entrou. Nisso que ele entrou, ele deixou encostado a bicicleta, que ele anda muito de bicicleta, para ir no mercado, na farmácia, na padaria. Aí ele encostou a bicicleta, achou um barulho assim estranho, né? Uma movimentação estranha. Aí ele entrou. Quando ele entrou, deparou com o cara dentro da residência, no quarto dela, ela sentada na cama chorando e pedindo ela onde tem dinheiro, cofre, cadê o cofre? Sendo que eles nem cofre têm. Ele é aposentado, ela nem aposentada ela é. Só ele, eles vivem da aposentadoria dele. Aí eu sei que o rapaz pegou, o homem deixou ela no quarto, trancou ela no quarto, falou para ela, a senhora não sai daí, tá? Que eu não vou fazer nada com vocês. Aí, nesse momento, ele foi com o seu Valmir para a cozinha. Como é que foi isso? Ele foi para a cozinha, levou o Valmir para a cozinha, botou uma cadeira e ele sentou ele ali. Ali, no mínimo, ele ficou torturando ele com perguntas,
como ele tem uma saúde frágil, né? Começou a passar mal, aí caiu da cadeira, bateu com a cabeça e desmaiou. Eu acho que ele se assustou e foi embora. Só que o que ele levou não tinha nem importância. Ele pegou as moedas que ele, os trocadinhos que ele vem, ele bota assim em cima, ele já juntou aquilo tudo e foi embora. Porque olha só, Fabiano, o seu Valmir já desconfiaram, o que ele fez? Ele pegou o celular dele, colocou logo no início ali, né, no portão, para guardar, porque ele desconfiou que tinha alguém lá dentro. Ele pegou o celular dele, eu acho que quando ele ouviu o barulho, onde ele encostou a bicicleta, ele pegou o celular dele, em cima da mesa tinha uma caixinha. Ele jogou ali dentro. No mínimo também, o cara deve ter perguntado cadê seu celular, porque ele só levou um celular velho que nem funcionava. Aí ficou pressionando ele pelo celular, cadê o seu celular? Ele falou, deve ter dito, eu não tenho celular, né? Porque ali o celular dele, ele é o único que tem, que sabe mexer, porque ela não sabe. A dona Solange está à sua disposição, Fabiano Martinez. Ô, dona Solange, a senhora sabe se foi só com palavras que ele torturou o seu Antônio ou se chegou a ter algum tipo de agressão, né? O seu Antônio também já tinha algum problema de saúde, de coração, alguma coisa desse tipo? Seu Antônio não, seu Valmir. Seu Valmir, desculpa. Não, ele tem problema ele tinha problema de saúde, sim. Ele tinha problema de coração, porque ele fez uns exames e constatou que ele estava com o coração grande, então ele estava fazendo uso de medicamento e o médico avisou que ele não podia se aborrecer. Quer dizer, o susto que ele levou deve ter sido o que causou o infarto nele. Foi o susto mesmo. Ele vai à drogaria para comprar o medicamento, só para a gente contextualizar. Volta, encontra a esposa no quarto, sob a mira de uma arma. Uma pessoa que está com problema no coração, o médico avisou para não se aborrecer. Nessa hora encontra a esposa com a arma apontada, ele pedindo dinheiro. Quero dinheiro, quero cofre, tal, me manda, tal. Trancou a esposa e logo depois a tortura também do próprio idoso. Ele caiu. Agora, segundo informações, parece que o bandido, de acordo com informações, deu um mata-leão nele também. Possivelmente. Possivelmente, né? Deve ter segurado ele pelo pescoço para forçar. Aí nisso ele deve ter ficado desacordado. Foi onde ele caiu da cadeira, bateu com a cabeça, ele se assustou e foi embora. Pelo que eu estou entendendo aí, Jacques. Desse bandido que é... Pode falar, amigão, pode falar. Pelo que eu estou entendendo aí, Jacques, poderia ter morrido duas pessoas, né? A esposa dele, do seu Valmir, porque ela tem problema do coração também, tanto que ele foi comprar o remédio do coração dela na farmácia, né? E ele que acabou morrendo com esse susto aí, também não se sabe se ele levou esse mata-leão, se foi a pancada na cabeça, né, que causou a morte, né? A gente tem que ver aí do exame cadavérico ainda qual é o motivo que causou a morte. Mas a gente já sabe que foi a ação do bandido, né? Se esse bandido não entra, não faz esse terror todo na casa desse idoso, o idoso estava aí tranquilamente vivendo, né? Ia ter seu problema de saúde, mas ia continuar vivendo. Mas é resultado da violência contra ampliado, assim. Ah, não, em casa dá para ver tranquilo. Mas assim, é muito difícil não reconhecê-lo, Fabiano. A pessoa que porque ele é conhece, muito característico, até o telefone de denúncia, forte. né? Por favor, 225311, como é que é? 22531177, né? 1177. Vamos botar aí na tela pra gente por também? favor, bota aí para baixo na tela aí. É um crime que tem imagem, é um crime que tem autoria, né? Não é difícil, né? A pessoa... É uma maldade muito grande, até pessoas que conhecem, né? Diante dessa maldade, tem que falar, tem que ajudar e o sigilo realmente no Disque Denúncia é garantido que nem a polícia tem acesso, nem os operadores do Disque Denúncia têm acesso a quem faz as denúncias. Não é difícil identificar, tá? É um cara grande, é um cara forte, né? Bem gordinho ali, né? As imagens são muito claras. Agora você falou de latrocínio, doutor Carlos. Mesmo que ele não tivesse a intenção ali de matar, não tenha feito nada para matar o idoso morreu do coração, ele responde por esse crime? Se da violência resulta a morte, sim, Fabiano. Porque
o latrocínio ele é um crime que ele envolve o roubo, né, doloso, e, salvo engano, o resultado morte ele pode vir a título de culpa, entendeu? Pode não querer o resultado morte, mas ele proporcionou o resultado morte. Tenho quase certeza disso aí, só tem que dar uma olhada, mas eu tenho quase certeza que é isso. Então, assim, o fato em si ocasionou a morte. Ocasionando a morte, Fabiano, tem que responder pelo latrocínio consumado. Tomara. Vamos voltar lá com o Jackson Silva, que tem mais informações, então. Fabiano, conversando aqui com a dona Solange, quando a pessoa está com uma certa idade, morre em consequência da idade, tudo bem. Mas morrer por causa disso revolta muito. Então, não só a família, mas os moradores estão muito revoltados com isso. Dona Solange, muito emocionada, né? Porque ele vai deixar saudade, você pode ver. Ela não consegue conter as lágrimas. O seu Valmir, muito querido, morava anos aqui nessa rua, ajudava muita gente. Quebrou um cano, seu Valmir. Precisou de alguma coisa? Seu Valmir sempre foi muito amigo aqui na Baixada Fluminense. Passava alguém, ele levava no carro dele, passava mal. Valmir, será que você pode levar fulano ali? Tá passando mal. Aí ele pegava, abria lá, botava a pessoa no carro e levava pro UPA. Eu sei que foi uma perda muito grande. A gente vai sentir muita falta dele. Vai deixar muita saudade. Vai deixar muita saudade, muita mesmo. Olha que tristeza, né? A esposa dele, Dona Maria, está na casa da filha, passando mal. Não consegue ainda concatenar o que de fato aconteceu, que foi muito rápido, né? Foi muito rápido. Ela, ontem, para dar notícia para ela, teve que levar ela primeiro para o UPA. Que aí lá no UPA, quando ela chegou lá, ela em casa não parecia, mas chegou lá, ela já estava com a pressão a 20. Uma pessoa que fez 3 cateterismos, né? Aí eles deram um calmante para ela e deram remédio, ela ficou de repouso lá, depois que trouxeram ela. Aí chegou em casa, ela até ficou aqui comigo, porque não podia ficar lá sozinha, na casa dela. Aí eu tive que acalmar ela, conversar com ela muito. E qual foi a última vez que a senhora falou com o seu Valmir? Eu falei com o Valmir na sexta-feira. Foi na sexta-feira que a gente estava até conversando, porque a gente sempre faz uma viagem para Poços de Caldas, né? Só que essa última agora eu não fui porque eu fiz uma cirurgia no joelho. Ele é sempre muito sorridente, né? Ele gosta muito de viajar com a esposa, com a família. Aí a gente estava sempre viajando para Caxambu, para Poços de Caldas. Mas a senhora não imaginava que já era uma despedida? Não. E eu todo domingo eu vou lá de manhã tomar café com eles. Só que esse domingo eu tive um imprevisto aqui, que a minha neta estava toda aqui. Eu falei assim, não, vou fazer almoço primeiro, aí amanhã eu converso com o Valmir. Aí até pensei cedo, mas na segunda-feira, no caso ontem, eu falei assim, não, vou terminar o que eu tenho que fazer aqui, que as meninas vão para a escola, aí de tarde eu vou lá visitar. Mas nesse meio tempo, a minha neta que ligou da escola onde ela trabalha, falou assim, vó, a senhora está onde? Eu falei assim, eu estou em casa, que a Mirella está fazendo o dever de casa e eu vou arrumar elas para ir para a escola. Aí ela falou assim, não, vó, dá um pulinho lá na casa do meu tio, porque a vizinha ligou para mim falando que a polícia presente levou meu tio desmaiado pro UPA. Aí larguei as meninas aqui, nisso a minha irmã chegou, aí ficou com as crianças aqui e eu fui para lá. Quando eu cheguei lá, tava a minha sobrinha, tava a minha cunhada, já tudo em pânico pelo que tinha acontecido. E a casa assim, ó, toda revirada. Um crime que destruiu toda a família. Toda a família mesmo. Olha, Fabiano Martinez. Relato emocionado dessa senhora aí que é vizinha, conhecia, né, o seu Valmir há muito tempo. Por sorte, não morreram 2, né, ao mesmo tempo. Ali. Eu acabei de ver aqui, Fabiano, me desculpa, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, mantém esse entendimento. A ministra Laurita Vaz, da 6ª turma, mantém o entendimento que, mesmo que a conduta de causar a morte, roubou, doloso, mas mesmo que a conduta de causar a morte seja sem querer, persiste o crime, que é o culposo, né? Persiste o crime de latrocínio, então é latrocínio consumado 20 a 30 anos. Então agora é só identificar e prender, agora é com a polícia. A reportagem é de Jackson Silva.
Ele só me deu bom dia para comprar o pão. Dona Marluce só não imaginava que aquele momento era uma despedida. Aí eu acabei de entrar e logo depois eu vi o que tinha acontecido, né? Eu vi o barulho aqui no portão e eu vim aqui ver o que estava acontecendo e a polícia já estava aqui já. Valmir do Monte Perário, de 81 anos, foi comprar medicamentos por volta das 10 horas da manhã. Enquanto isso, a esposa do idoso, Maria Cardoso Costa Perário, de 73 anos, ficou na residência. Nesse momento, o bandido veio desta direção, chegou até aqui e tocou a campainha, se passando como entregador. Nessa hora, a Dona Maria chegou até o portão e ele invadiu a residência. Quando ela abriu o portão, o rapaz botou a bolsa no chão. Aí ela pensou que ele ia tirar um pacote, né, para entregar ela. Não, ele tirou uma arma e já foi levando ela para dentro de casa. Quando meu cunhado chegou, que ele trancou ela no quarto. Aí deixou ela no quarto sentada na cama, fechou a porta e levou ele para a cozinha. Aí ele na cozinha, ele deve ter ficado pressionado ele, né? Ele já não estava bem de saúde. Foi aonde eu acho que ele desmaiou, ele se assustou e foi embora. Cosme relatou que viu o idoso no chão. Eu tentei levar para o hospital, cara. Chegou no hospital, demorou 5, 10 minutos, já estava a notícia que ele faleceu. Essa imagem mostrou Cosme e outras pessoas socorrendo a vítima. Ele foi carregado até uma viatura da Guarda Municipal e levado para uma unidade de saúde, mas não resistiu. O crime aconteceu nesta segunda-feira em Queimados, na Baixada Fluminense. Esses vídeos flagraram o bandido caminhando pela rua. O suspeito foi até o portão da casa do idoso e entrou na residência. 10 minutos depois, o bandido saiu tranquilamente. E o que ele levou só foi as moedas mesmo, que ele não achou nada para levar. Chegou a roubar o celular também? Não, o celular ele levou, um celular velho, mas o dele mesmo, ele não levou. Logo em seguida, o homem foi flagrado dentro de um ônibus. A família do idoso acredita que ele tenha morrido de um infarto. Ele estava com problema no coração, o coração dele estava grande. Então ele tinha que tomar um remédio e não podia se aborrecer. Pô, já tá deixando saudade desde quando aconteceu esse fato aí, cara. Se fosse uma coisa de natural, entendeu? Pela idade, ou tivesse agora ceifar a vida do coroa, 81 anos, cara. Vamos voltar ao local lá com o Jackson Silva, que tem mais informações ao vivo pra gente. Fabiano, boa tarde mais uma vez. Quero mostrar o contexto dessa região, tá? Olha só, o lugar é patrulhado, tá? Essa viatura circula pela região e, de acordo com os moradores, não tem registros de assalto aqui. Acontece uma vez ou outra. Agora, uma outra informação também que é muito importante. De acordo com testemunhas, um morador teria visto esse bandido no domingo. Eu até perguntei, mas esse criminoso veio direto nessa casa? Será que ele não observou primeiro quem morava, se era idoso, se não era? Possivelmente, Fabiano. Por quê? De acordo com testemunhas, ele teria circulado por esta rua no domingo, um dia antes, verificando cada casa e depois invadiu esta residência. Vou falar agora com o Cosme, que ele ajudou a socorrer essa vítima. Todo mundo se mobilizando, né, para socorrer essa vítima com a esperança, né, que ele sobrevivesse. Mas não foi possível. Qual foi o cenário que você encontrou na residência? Boa tarde. A hora que eu cheguei, eu tinha ido no material, comprar um material de construção, obra. Aí eu saí no portão, aí me deparei com o filho dele, o Guilherme, de carro, tinha comentado, pô, invadiram minha casa ali, vamos ali me ajudar. Aí ele abriu o portão, aí entramos correndo para ver se estava aqui, mas já tinha ido. Aí a hora que eu entrei na cozinha, aí eu me deparei com a Dona Maria já nervosa, passando mal, chorando, até soluçando, e me deparei com o seu Valmir deitado, de joelho, de costa para o chão, com as mãos para trás, pescoço de lado. Aí a única coisa que eu pude fazer mesmo era peguei ele no colo e pedi ajuda do Guilherme, pegou pelas pernas, aí botamos no sofá sentado, aí tentei ficar reanimando ele, aí chegou a sobrinha e o esposo dela, que é a família do Guilherme, a filha da Suzana,
Aí chegou o Rafael de carro com a viatura, graças a Deus, ele é gente muito boa, obrigado, Rafael. E a gente colocamos ele dentro do carro, ele já estava muito mole, muito debilitado, ele não tinha reação nenhuma. Eu tentei reanimar dentro do carro, perguntando, conversando com ele, a neta dele nas pernas, nós tentando reanimar. Aí levamos para a UPA, que chegou lá, fomos bem atendidos, na emergência. Aí acabou que eu não voltei de carro para cá, para poder ver o que podia ajudar. Aí já veio a notícia que ele tinha falecido. O Cosme está à sua disposição, Fabiana Martinez. Ô Cosme, tô vendo o seu relato aí, muito obrigado aí, né, pelo que você fez pelo seu Valmir, né, seu vizinho, né, não precisa nem agradecer, que vizinho a gente sabe como é que é, um ajuda o outro mesmo, né, cidade que todo mundo conhece todo mundo, na rua. Como é que é a rua de vocês aí? Tem violência? Vocês têm medo dessa violência ou foi um fato isolado? Né? A gente já sabe que esse ladrão aí, ele já passou por aí, já tinha levantado. É claro que ele entrou numa casa que ele sabia que tinha mais facilidade, né? Só os idosos. Mas como é que é a situação aí de assalto na sua rua? Boa tarde. A minha rua aqui, ela é tranquila. Aconteceu o fato de assalto, mas foi durante a noite, bem tarde. Mas fora isso, essa rua aqui é bem tranquila. A única coisa é que não tem quebra-mola e aqui tem 2 escolas, então tem muita movimentação de carro. Mas sobre o fato de violência aqui é muito difícil. Muito difícil, que o bairro é tranquilo. Mas o que a gente pôde fazer é que esse cara veio, cara, não sei de onde ele saiu. Esse vagabundo, homicida, ele ceifou a vida do seu Valmir. Acabou com a família, destruiu a família do seu Valmir. A dona Maria ficou ali em cárcere privado. Aqueles minutos ali foi uma coisa que só ela viveu e ela ficou. Isso aí vai ficar marcado para a vida e história. Entendeu? Porque ela presenciou, né? Ela presenciou isso e viveu, né? O que a gente pode dizer que a gente pede ajuda da autoridade. Agradeço aí vocês que estão repórter, estão trabalhando, estão fazendo o que pode para divulgar aí a foto desse vagabundo, entendeu? Porque o seu Valmir é gente boa, já mora aqui há mais de 50 anos e a gente só tem a dizer que ele foi uma ótima pessoa, uma pessoa maravilhosa, a família, ele educou os filhos bem educados, entendeu? E o relacionamento que temos aqui nessa rua aqui, com todos, é um relacionamento tranquilo e a gente sempre que pode ajudar é avisar para não ficar certa hora na rua. Mas como foi de manhã, como é que vai premeditar uma coisa? Agora, Fabiano, olha só. O que mais me deixou assim, impressionado, e os moradores também, foi a frieza desse bandido. Após invadir a casa e saber que o idoso caiu no chão, poderia estar morto, né, naquele momento ali, ele saiu tranquilamente, tá? Temos vídeos que mostram ele saindo tranquilamente, tal, chegou ali, já conhecia o ponto de ônibus, deu o sinal para o ônibus, tem até uma foto também dele dentro do ônibus. Agora, eu falei mais cedo com a delegada, tá? Ela está em busca de mais imagens para ajudar na investigação. Daqui a pouco a gente vai ter acesso a essas imagens também. Mas a Fabiana, que está ao meu lado, ela ajudou muito nessa investigação, porque graças a ela, né, essas imagens foram exibidas, né, para a polícia e conseguiu identificar parte desse bandido. Então, foi fundamental essas imagens. Boa tarde. A casa é dos meus pais, meu pai e minha mãe, né, que cederam. Quando eu acordei, que minha mãe foi me chamar no quarto, já estava já o Rafael, esses 2 policiais, o outro, né, que agradeço, já lá na sala, averiguando. E é muito triste ver, eu só consegui ver, mas foi o dia inteiro, os policiais subindo e vendo a frieza dele, o seu Valmir, que era uma pessoa muito querida, muito amada por todos, inclusive o nome do meu pai, né, que eles eram amigos há anos. Meu pai está Valmir, mesmo nome, entendeu? Tá todo mundo assim, horrorizado, e nas câmeras dá para ver ele vindo e logo depois ele entrando, chamou, se identificou como se fosse a Shopee, entregador, entrou, dá para ver depois o seu Valmir, logo em seguida descendo de bicicleta. As câmeras dá para ver tudo, nítida. Depois o meu filho conseguiu passar do monitor para a televisão grande, ficou melhor. Depois a neta dele, a Gabriela, filha do Guilherme,
descendo, vindo da academia. Depois o Guilherme em seguida, depois de 10 minutos, o Guilherme Jackson, chegando, o Cosme descendo, dá para ver tudo. Pode falar, Fabiano. a gente consegue ver, realmente as imagens são muito claras, né? Agora é a polícia trabalhar aí para identificar e poder prender. Ele que entra na casa como ladrão e sai como assassino. Aí a pena dele aí vai ser muito pior, né? Vai ter que responder por muito mais coisas. Olha, muito obrigado, Jackson Silva. Daqui a pouco a gente volta com você se tiver mais detalhes.